E aí, você sofre com depressão? Na verdade, você sabe o que realmente é a depressão? E precisa tomar um medicamento antidepressivo? Será que eles causam dependência? Como que você pode deixar de parar? Será que tem um tempo para isso ou não? Quem tira as nossas dúvidas é o psicólogo Nelson Luiz. Ele que entende muito bem do assunto, atende tantas pessoas todos os dias que sentem e têm depressão. Então você pode abrir o coração para a gente, que a nossa intenção é ajudar mesmo, né, Sol? E tem bastante gente aqui no vivo do Facebook falando que tentou suicídio. A gente vai também tentar ajudar vocês e aquelas respostas que não forem dadas aqui no programa, o Dr. Nelson vai entrar no Facebook e atender a vocês, tá? Quando a gente fala de medicação, o que eu estou observando aqui, o Luquinha também comentou, é que muita gente diz o seguinte, como o Jean Paulo, doutor Nelson, tomei antidepressivo durante 2 anos. Ele dá o nome de todos os medicamentos, ele melhorou, tem 2 anos que ele não toma mais nada, só que às vezes dá uns picos de depressão. Ele pergunta, pode ser que não tenha curado ou esse sentimento de eu estou tendo um pico de depressão, pode ser o vício do remédio mesmo. Qual que é a diferença? Aí a gente tem que pensar o seguinte, ele tomou durante 2 anos e parou. A gente tem que pensar o seguinte, se ele parou por conta própria ou se ele parou com um acompanhamento gradativo do psiquiatra, porque não se tira a medicação de uma vez, porque causam reações físicas que consequentemente afetam o emocional. E outra coisa, se ele não conseguiu resolver algumas questões na época em que ele tomava a medicação, então essas questões podem estar retornando hoje. Então esse pico de depressão necessariamente pode ser um momento de tristeza, que ele já está identificando alguns sinais que já é bom ele novamente procurar uma ajuda. Ok, estão perguntando aqui, viu, Luquinha, sobre abstinência, né? Porque remédio para depressão, qualquer tipo de remédio é droga. E quando a gente fala, não que vocês sejam pessoas drogadas, né? Mas quando a gente fala de pessoas que utilizam de drogas, que são drogados, e elas param, elas estão em tratamento, tem aquele sintoma de abstinência. Ou seja, o que acontece? O organismo pede, muitas vezes tem tremor, muitas vezes tem suor demais. Será que essas pessoas que estão acostumadas ou viciadas em antidepressivos também podem ter crises de abstinência, Luquinha? Bom, Solange, agora a gente conversa com o Anilson, que desde 2005 ele toma 4 tipos de remédios diferentes para tratar a depressão e ele acha que esses remédios estão realmente prejudicando a saúde dele. Boa tarde, Anilson. Você pode fazer até sua pergunta para o doutor, mas você percebe isso mesmo, que eles estão te prejudicando? Boa tarde, Lucas, Sol, doutor aí. Então, o meu começo foi desde a infância, que eu fui abandonado, né? E depois tive abuso sexual. E quando eu trabalhava na estrada, eu tive abuso sexual no assalto, entendeu? E isso vem desde a infância, tá? Então eu tomo o carbamazepina de 200, o sertralina de 50 miligramas, o clonazepam e o diazepam. E eu não consigo parar porque a minha mente não para, eu não consigo dormir. Uma hora eu tô bem, outra hora eu tento suicídio. Eu já tentei 3 vezes suicídio, já tomei um frasco de Rivotril inteiro, tá? Eu não tenho alegria, meus dentes estão caindo todo. E eu gostaria de saber do doutor se esses medicamentos afetam a dentição da gente, entendeu? Felizmente eu já tô, porque eu não tenho 1 minuto de paz com os pensamentos horríveis que eu tenho, porque eu sofri no passado, entendeu? Entendi, querido. Primeiro eu quero agradecer a confiança aqui no programa. Sim. O Anilson, que é de Lorena, ele abriu o coração aqui pra gente e comentou então, né, que essa luta que ele tem, ao meu ver, teve motivos, sim, né? Sim. É assim que funciona. E aí, tomar o remédio vai ajudar o quê? Ele teria que cuidar desses motivos, de repente vencer a causa? Existe algo que causa depressão, no caso dele, todos esses episódios ruins que ele viveu? Pelo que ele relata aqui, ele já traz os problemas há muito tempo, desde Sim. quando ele é criança, e que ele não conseguiu se libertar disso até hoje. Então as medicações estão corretas. As medicações não afetam necessariamente alguma questão da dentição dada, tá? Mas pelo fato de você ter tido ideias suicidas, de ter tido esse problema todo que você traz até hoje, que você mesmo falou que não se libertou, não sei se você está fazendo terapia, mas você precisaria fazer uma terapia com muita frequência e por um tempo indeterminado.
para você conseguir também se libertar aos poucos também dessa questão. Mas é uma questão de uma luta diária, Lucas. Agora, nosso amigo Nilson, ele comentou algo sobre os dentes caindo. E eu deixei aquela pergunta da Silvia Regina, aquele comentário. Pode colocar aí pra gente, Gabi? Falando que depressão é uma doença que corrói a alma, mas o corpo também, ele sofre com a depressão. Que nem ele está relacionando a queda dos dentes com a depressão. Pode chegar a esse ponto também? Pode. Pode, a ponto de a pessoa ter várias quedas de cabelo, problemas estomacais, problemas somatórios, né, que o corpo reage diante da própria depressão. Não é a medicação necessariamente que causa isso, é o alto grau da depressão. Entendi, Anísio. Olha, muito obrigado por abrir seu coração. Eu acho que essa coragem sua motiva todos que estão em casa a buscarem ajuda, mas reconhecerem. Somos todos humanos, né, Solange? Todos nós enfrentamos dificuldades diferentes. E obrigado por abrir o coração, querido. Uma boa tarde para você. Obrigado. Sol. Obrigada, viu, Anilson? Obrigada, como disse o Luquinha aí, pela coragem de ter aberto o seu coração. O primeiro passo você já deu. E o primeiro passo é sempre o mais importante para a gente sair de algum tipo de problema. Vamos virar a página e falar de coisa boa. Um dia no Vale Sul Shopping, aquele dia cheio de momentos únicos, momento almoço em família, numa praça de alimentação com mais de 30 opções, momento desejo de sobremesas, são diversos cafés e comidinhas deliciosas, fazer compras com as amigas, centenas de marcas de moda, vai se divertir com os amigos, jogar um boliche, pegar um cinema com o que tem de mais moderno, passar um momento romance com seu amor nos restaurantes de gastronomia apaixonante, enfim, são momentos que a gente sempre fala aqui, são únicos para compartilhar com pessoas especiais. Vale Sul Shopping com você em todos os momentos, porque você está aqui, ó, no coração. É mais do que especial, né, Luquinha? E que gostoso, né, Solange? Que lugar de amor, de carinho mesmo. Mudar um pouco de assunto aqui e falar sobre os olhos. De repente você tem muita coceira, vermelhidão, dores até mesmo nas pálpebras. São sintomas de terçol e também o calácio, que eu não conhecia, Solange. Eu também conheço. Eu não conhecia, mas a gente vai aprender agora nesse quadro de Olho no Olho, junto com os oftalmologistas do Instituto da Visão. Olá, sou a doutora Daiane, sou médica oftalmologista aqui do Instituto da Visão. Vou falar um pouquinho de terçol e calásio no quadro de Olho no Olho. O terçol ou ordéolo, né, é uma inflamação bacteriana das glândulas do folículo piloso, que são esses pelinhos que a gente tem, são os cílios, ou as glândulas acessórias, né, são as glândulas sebáceas que a gente tem do ladinho dos cílios. Entra uma bactéria ali e gera a inflamação, a infecção. Geralmente, quais são as repercussões? Você sente dor ao piscar, né? Geralmente é um incômodo, pode inchar um pouquinho, tem uma extrusão, as pessoas falam, tem um pontinho de pus, isso é bem comum. Qual que é o tratamento? O tratamento geralmente é com antibiótico tópico, ou seja, no local da lesão, e bastante compressa morna, para conseguir drenar aquele abscesso, aquela inflamação. Nem toda lesão de pálpebra, inflamação de pálpebra, é um ordéolo simples de ser resolvido. Portanto, tem que consultar um médico oftalmologista, pode ser uma lesão mais grave, pode ser um herpes, outro tipo de lesão viral, ou mesmo outras bactérias que tem que ter outro tipo de tratamento, tá? E o calásio? O que é o calásio? O calásio é uma inflamação da glândula de meibômio. O que é isso? É uma glândula sebácea que ela é um pouquinho mais interna, não é tão externa quanto o terçol. E geralmente é estéril, ou seja, não entra bactéria para inflamar, né? Pode ter sim uma infecção secundária, que a gente fala que é um terçol interno. Quais são os tipos de tratamento? Geralmente para o calásio, ou tem que ser exérese cirúrgica, ou seja, tirar o nódulozinho na cirurgia, né? Fazer um cortezinho, um piquezinho e tirar aquele nódulo, ou o uso de corticóide, ou são medicamentos que a gente aplica na região e aquele granuloma, aquela inflamação feita pela própria secreção que a glândula não conseguiu tirar, não conseguiu sair do organismo, que ela se resolva sozinha. O que é importante para evitar esses tipos de lesões de pálpebra? Higiene adequada. A gente geralmente recomenda o uso de shampoo de criança para a higiene dos cílios, mas pode também, hoje em dia, tem vários produtos específicos para os cílios, que são muito usados e muito adequados para cada caso, por isso que é bom consultar o seu oftalmologista para receber as dicas certinhas. Essas são as dicas de hoje, até a próxima!
Estive lá segunda-feira. Um grande beijo para todo o pessoal aí do Instituto da Visão. Bom, a gente está falando sobre depressão e se os medicamentos antidepressivos, eles podem causar algum tipo de vício, né? Tem muita gente aqui ao vivo no Facebook com medo de medicação. Eu não vou citar o nome da medicação até por conta dos laboratórios. Mas vamos pegar o exemplo da Jaqueline, por exemplo, doutor. Ela disse que ela toma um remédio para síndrome do pânico, tem crise de calafrio, ânsia de vômito, palpitação, depressão, dor de cabeça, ou seja, ela tem uma porção de sintomas, assim como outras pessoas que tomam medicação para depressão também têm outros tipos de sintoma. Tem como desmamar? Eu acho que, em primeiro lugar, é bom e importante falar o seguinte: quando a pessoa começa a tomar essas medicações elas demoram de pelo menos 10 a 15 dias para começar a agir no organismo da gente. 10 a 15 dias? Exatamente. Se a pessoa começou a sentir alguns efeitos colaterais, por um lado pode ser natural no começo. Agora, se a pessoa já está tomando essas medicações de uma forma já um tempo prolongado e ainda mantém esses sintomas, tem duas saídas. A questão é falar com o médico para ver se muda a medicação, ou então avaliar isso se não é uma questão também somática. Tá. Agora, a abstinência, ela pode acontecer? Pode. Crise de abstinência, Pode. da necessidade da medicação? Pode. Aí nós temos duas dependências, tanto a física, que é quando o corpo precisa, que o corpo sente falta, quanto a psíquica, que é a mais grave, que é quando a pessoa ela fala que ela não consegue ficar sem a medicação. Principalmente com os ansiolíticos, no caso, clonazepam, Rivotril, Tramal, essas medicações que são tarjas pretas. Ok, então. Bom, e as pessoas que tentaram suicídio, Luquinha, será que elas podem largar a medicação? Beijo para a Janete, a Lidiane de Jacareí, tantas famílias juntas assistindo o programa, obrigado pelo carinho. E a Polícia Rodoviária Federal reduziu o policiamento em estradas federais e anunciou outras medidas para conter gastos que entraram em vigor nesta quarta-feira. As ações, de acordo com a própria polícia, estão ligadas à redução do orçamento decretada pelo governo federal em março deste ano. Haverá ainda desativação de unidades operacionais, redução no horário de atendimento ao público e suspensão de resgate aéreo, ou seja, quem paga o pato somos nós. Então, e por que não acaba com apartamento funcional, auxílio gasolina, auxílio cachorro, auxílio papagaio? Por que não acaba com isso de todos os parlamentares e dá dinheiro para quem realmente está trabalhando? É tão simples, muito né, Solange? simples, Não dá para entender mesmo, né? É uma matemática que o seu sobrinho de 3 meses consegue fazer. Com certeza, faz mesmo, né? Bom, condenado por estupros de pacientes. Infelizmente, a gente fala essa notícia, né, Solange? Roger Abdelmaci chegou a São Paulo, onde irá cumprir prisão domiciliar numa mansão, Solange. A gente já comenta com vocês esse absurdo, mas olha, abração pro amigo Fagner, que tá aproveitando bem esse friozinho, hein? Bom dia, falando nisso, estou aqui em Monteiro Lobato, tomando um cafezinho porque tá muito frio. Quero mandar um beijo pra Sol, pra você, Lucas, e pra toda São José dos Campos. Beijo!